foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Amém? Queridos, essa história que conta sobre essa personagem chamada Raabe. Como o texto aqui no começo nós lemos, Raabe era uma prostituta da cidade de Jericó. E Josué enviou para lá 2 espias, 2 espiões. Por quê? Porque Jericó era uma terra prometida ao povo de Deus, amém? E ela escondeu ali esses 2 espiões, porque o rei sabia que eles estavam lá e ela disse que não estavam mais. Ela escondeu esses espiões ali na sua casa, mas ela pediu algo em troca para eles. Ela disse: eu quero pedir para vocês que vocês tenham a mesma bondade que eu tive com vocês, vocês tenham comigo e com a minha família. O texto ainda diz assim, que ela disse assim lá no versículo 3, livrem-nos da morte. Porque ela tinha certeza que quando o povo de Deus chegasse em Jericó, todos seriam mortos. Por quê? Porque ela sabia quem era o Deus do povo de Israel. E é interessante que esses espiões, eles fizeram um juramento. Eles empenharam a palavra, o que é uma coisa muito importante que tem se perdido nos dias de hoje. Eles empenharam a palavra dizendo: a nossa vida pela vida de vocês. E então eles foram embora, mas fizeram uma orientação para ela. Você vai amarrar um cordão vermelho na janela da sua casa. E também leve todos esses que você quer que sejam salvos para dentro da sua casa. Se eles estiverem na casa deles, não adianta falar: minha parente tem um fio amarrado lá. Não adianta, né? Eles têm que estar junto com você na sua casa. E quando Josué veio atacar Jericó, e nós sabemos a linda história que é da queda das muralhas de Jericó, Josué se lembrou do juramento dos espiões. E disse: vão lá, vocês 2 que fizeram o juramento, fez o juramento em nome do povo. Então, vocês vão lá e vão salvar a Raabe e todos os da família, conforme o combinado. Então, Raabe, lá no versículo 24, diz algo maravilhoso. Diz assim: Raabe vive entre os israelitas até hoje. Uma mulher que tinha uma história que Deus não aprovava, ela teve uma oportunidade na vida. E como assim, né? Porque ela se casou com Salmão e foi mãe de Boaz, que foi avô de Davi. Então ela se tornou o quê? Aquela mulher marginalizada, que vivia longe de Deus, se tornou da linhagem do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. O que isso tem a ver com família? Estamos no último dia do mês alusivo ao mês da família. O que isso tem a ver? Tem a ver tudo. Porque uma família segura, uma família abençoada, é uma família que tem uma aliança com Deus. Aleluia. É essa família que tem a proteção de Deus. Raabe sabia dos feitos de Deus. Será que você tem trazido à sua memória os feitos de Deus? Tudo que Deus já fez? Isso tem trazido esperança para o seu coração? Ela também decidiu fazer parte da família de Deus. O combinado não era ela ser salva? Ela foi salva. Dali em diante, ela poderia ter tomado qualquer destino, ter escolhido qualquer povo, mas ela escolheu o povo de Deus, porque ela conheceu quem é esse Deus poderoso que eles amavam e serviam. E nós podemos tirar uma lição importante aqui, que quando nós decidimos por Deus, nós precisamos manter constância. Nós precisamos nos manter firmes, perseverantes, constantes em Deus. E o interessante, lindo dessa história, é que não importa a condição em que nós estamos. A condição de Raabe, uma condição de prostituta, renegada pela sociedade e fazia algo que Deus abominava. Mas ela teve a oportunidade de escolher ao Senhor e não abandoná-lo jamais. Nós também devemos ter essa lição no nosso coração.
quem está nos assistindo saber que não importa onde você está, não importa o que você tem feito, se você tomar uma decisão de consertar a sua vida, colocar a sua vida diante de Deus e procurar viver a palavra de Deus, escrever uma nova história para a sua vida, a sua linhagem também será lembrada, amém? Você vai trazer filhos abençoados sobre a terra. E é tão interessante que aqui diz que ela pediu pelos pais, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. A princípio, lendo aqui, nós entendemos que Raabe não tinha filhos. E eu quero dizer uma coisa para você, não importa a sua posição na sua casa. Se você é o pai, se você é a mãe, se você é o filho, se você é sozinho no lar, que crê em Deus, tudo começa a partir de você. Amém? Cada um de nós tem uma responsabilidade diante de Deus, diante da palavra, para com o nosso Senhor. E aí nós sabemos que quando nós estamos aliançados com Deus, vem uma bênção sobre a nossa família, amém? Até a 4ª geração será abençoada. Você quer que a sua geração seja abençoada? Os seus descendentes? Firme uma aliança com Deus, porque não há um Deus maior, não há um Deus melhor do que o seu Deus, do que o meu Deus, do que o nosso Deus, amém? A casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Eu não sei, talvez na sua casa haja desunião, haja feridas, haja ódio, haja dor, haja perdas, mas nós servimos um Deus que pode restaurar todas as coisas, amém? Diga comigo, a casa que teme ao Senhor, sempre vai triunfar, amém? Enquanto nós cantamos essa canção, eu gostaria que você colocasse o seu coração diante de Deus. Senhor, começa a partir de mim a bênção na minha casa. Me ajuda a me manter constantes na tua palavra, na tua vontade. E a minha casa será uma casa abençoada. E até a minha 4ª geração será abençoada. Toda maldição é quebrada pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Ele vai curar sua dor. Se um fio de escarlate salvou a meretriz e sua família, o que pode o sangue de Cristo fazer por você e por sua casa? Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se um amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Amém, igreja? Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar, pois quem guarda sua casa é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus reúne a família, acende a família, renove entre eles o amor. É nossa petição, Senhor. Colocamos diante de Ti essa canção como uma oração pela vida, pela família de cada um que está aqui nessa noite, pela vida de cada um que nos assiste. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se um amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar, pois quem guarda sua casa é o leão da tribo de Judá.
Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme o Senhor sempre vai triunfar. Pois a casa que teme o Senhor, pois a casa que teme o Senhor, pois a casa que teme o Senhor sempre vai triunfar. Cadê aqueles que vão triunfar? Tome posse da palavra do nosso Deus. Essas bênçãos que Deus tem para nós, amém? Aleluia. Aleluia. Que o amor do Senhor possa encher o nosso coração, a nossa família, a nossa casa. Que possamos ter um zelo pela nossa família, amém? O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução, vivendo em tua liberdade. Sim, Senhor. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Nova esperança, Senhor. A esperança cresce, as trevas fugirão. Se a fé está morta, necessita de ressurreição, vivendo em tua liberdade. Esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Que se abra Ele o céu sobre ruge, este lugar, Ele Senhor. ruge, o céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto. Onde ele está? Aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão.
Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. Pai, nós somos aqueles que confiam no Senhor. E pela fé nós cremos que não seremos abalados, porque o Senhor é conosco. O Senhor é o nosso Deus em quem nós nos refugiamos. O Senhor é o nosso Deus soberano. E nós temos uma aliança com o Senhor por causa do sangue de Jesus vertido ali na cruz do Calvário. Amém? Amém. Confie no Senhor. Ainda que venha a tempestade, ainda que venha o vendaval, mas creia, você não será abalado, nem você e nem a sua casa. Amém? Querido, você vai ter oportunidade de entregar seus dízimos e ofertas durante essa canção. No Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém, assim são os montes do Senhor, assim são os anjos do Senhor à sua volta te protegendo. Do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. De poder, o domínio está nas mãos do nosso Deus, suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, amém? Não dá para viver sem Jesus. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Amém, aleluia. Queridos, nós vamos cantar uma canção agora que retrata uma verdade muito preciosa nas nossas vidas, falando sobre o amor do nosso Senhor Jesus, sobre esse perdão que nós recebemos, sobre o amor, a intensidade do amor do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Um amor intenso, que foi capaz de se entregar no meu e no seu lugar. Esse amor, esse sangue nos resgatou, nos libertou, venceu aquilo que nós tememos ou temíamos, que é a morte. Jesus matou a morte, amém? E nos trouxe vida. O sangue de Jesus nos salvou. E aí no final dessa canção, ela tem um trecho que diz assim: a minha vida entrego para honrá-lo. No Cordeiro de Deus eu sou livre. O Deus que salva, o coroamos. O Cordeiro de Deus, ele vive. Amém? Aleluia. Que seja esse desejo do seu coração.
entregar realmente a sua vida a Ele. Honrá-lo com tudo que você faz, com seu pensar, com seu agir, porque se nós amamos ao Senhor, nós queremos honrá-lo, nós precisamos tão somente obedecê-lo. Amém? Aleluia. O amor de Jesus Cristo, o perdão do Criador, a cruz não deixa duvidar da paixão do Salvador. Nos resgatou, nos libertou, a cruz a morte derrotou. Jesus seu sangue derramou, deu morte à morte, nos salvou. Aleluia! O justo condenado e o culpado livre está. Ele escolheu a morte para todos libertar. Nos resgatou, nos libertou, a cruz a morte derrotou. Jesus seu sangue derramou, deu morte à morte, nos salvou. Abra os seus lábios e diga para Ele: minha vida entrego para honrá-lo. No Cordeiro de Deus eu sou livre. O Deus que salva o coroamos. O Cordeiro de Deus, Ele vive. Minha vida entrego para honrá-lo. No Cordeiro de Deus eu sou livre. O Deus que salva o coroamos. O Cordeiro de Deus, Ele vive. Minha vida entrego para honrá-lo. No Cordeiro de Deus eu sou livre. O Deus que salva o coroamos. O Cordeiro de Deus, Ele vive. Nos resgatou, nos libertou, a cruz a morte derrotou. Jesus seu sangue derramou, deu morte à morte, nos salvou. Deu morte à morte, nos salvou. aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Graça e paz, amém, irmãos? Abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios, no capítulo 6. Primeira Coríntios, capítulo 6. Eu quero ler com os irmãos, versos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Hoje não teremos a projeção, né? Estamos com alguns problemas aqui, mas o culto está sendo transmitido. Você que está conectado conosco, seja bem-vindo. Que você receba essa palavra com alegria no seu coração, em nome de Jesus. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim a palavra de Deus: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor nos permite estar aqui com as nossas portas abertas, pregando a Tua palavra, e nos permite também adentrar tantos lares através da internet, através das redes sociais, para levar essa palavra de esperança, de vida em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, através do Teu Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento, para que nós possamos compreender essas verdades. Que o Senhor, ó Pai, abra a mente e o coração de cada um de nós para recebermos essa palavra e colocarmos em prática na nossa vida. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Poder assentar, queridos. Eu li esse texto inicialmente para nós compreendermos e entendermos aquilo que Deus tem para falar conosco, mas a base dessa mensagem, ela está em 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 6, eu quero que você fique com esse texto aberto aí, onde nós vamos estudar hoje, 2 Samuel, no capítulo 6, a respeito da arca. A arca do concerto, a arca da aliança. Ela, na antiga aliança, ela representava a presença de Deus. E é interessante, quando nós estudamos e temos uma visão ampla de tudo aquilo que aconteceu com relação a isso aqui, nós vamos ver que ali quando era final do reinado de Saul, os filhos do profeta, do sacerdote Eli, estavam, envergonhando o povo de Deus e fazendo coisas abomináveis a Deus. Então, Deus permite que a arca seja roubada. Os filisteus, isso está registrado em 1 Samuel, no capítulo 6. Não precisa estudar lá agora, depois, se você quiser em casa, você vai com o tempo, você vai ler isso, mas eu preciso passar esse contexto para nós. Então, os filisteus vão lá e roubam a arca e levam, porque eles sabiam que o poder, no entendimento deles, emanava dali. Então, eles queriam, mas não com o propósito de adoração, mas com o propósito de arma de guerra. É daqui que emana o poder, é aqui que então vamos levar para a nossa terra. E é interessante nós compreendermos isso, porque você pode imaginar, ou nós poderíamos imaginar que roubaram a arca, então vamos pegar o melhor do exército de Israel e buscar a arca. Talvez seria esse o pensamento
Mas, querido, Deus não precisa que ninguém lute por Ele. Ele é Deus e Senhor de todas as coisas. Quando você estuda o texto, você vai ver que os filisteus vão devolver a arca, porque aquela arca não podia estar ali, que Deus não se agradou de estar ali entre eles. É interessante que eles vão colocar a arca no templo deles, onde tinha já os deuses dos filisteus, e aquilo ali vai fazer com que a mão de Deus pesasse sobre aquele povo. E aquele povo vai sofrer algo tão terrível, que eles vão imediatamente devolver essa arca e oferecer um sacrifício de culpa, devolvendo a arca para o povo de Deus. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Às vezes nós olhamos pessoas, né, na festa pagã, né, no carnaval, esse último carnaval aconteceu muitas coisas, isso revolta a gente. Mas, querido, Ele é Senhor de todas as coisas. O povo filisteu devolveu a arca, só que a mão do Senhor ainda pesava sobre eles. E começaram a surgir úlceras no povo. E aí eles consultaram os deuses deles lá, os mestres deles lá, e falaram: vamos oferecer uma oferta de culpa. E aí eles fizeram úlceras de ouro e ratos de ouro para devolver. E aí, isso aqui é importante, eles vão mandar fazer uma carroça e pegar o melhor do gado ali para puxar essa carroça, e vão devolver a arca. Quando a arca entra nas terras do povo de Deus, é oferecido um sacrifício. Os bois são mortos em holocausto, aquela carroça serve de lenha para oferecer um holocausto a Deus. E aí a história continua, depois, se você tiver curiosidade, pesquise lá. Mas aqui, nós vamos ver aqui no capítulo, em 2 Samuel, no capítulo 6, essa arca voltando para Jerusalém. O rei Davi trazendo ela, porque ela vai ficar um tempo fora ainda da onde ela deveria estar. E aí que eu quero falar com você nessa noite, 2 Samuel capítulo 6, nós vamos começar aqui do verso 1 ao 7, que disse assim: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Olha que exército. Eles e todos os que acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus. Arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, aleluia, entronizado entre os querubins acima dela. Presta atenção. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Então, olha só, eles estão agindo da mesma forma que os filisteus agiram. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus, e Aió andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpa, lira, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de reverência. Por isso, Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Olha que coisa, nós vamos voltar no texto, deixe sua Bíblia aberta, mas eu quero que você preste atenção aqui comigo.
O povo estava lá, o exército. A arca já estava em território do povo de Deus, estava em Judá, na casa do sacerdote, de um levita, Abinadab, e ali eles vão levar para Jerusalém. Estava em Judá, para Jerusalém. Então, aquela festa, mas não se atentaram se aquela atitude estava agradando a Deus. O que eu quero trazer nessa noite de meditação para as nossas vidas é como estamos conduzindo a nossa vida. Nós lemos no início que nós somos o templo do Espírito Santo. Não existe mais a Arca da Aliança. Existe um pessoal procurando ela, né? Nunca vai encontrar, querido. Porque agora nós somos esse lugar onde o Senhor habita. Ele habita em nós, amém? Nós vimos lá, 1 Coríntios 6, 19, 20, vocês foram comprados com alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Como nós estamos conduzindo essa presença? É isso que nós precisamos aprender através desta palavra. Será que Davi não sabia a forma correta de levar a Arca da Aliança? Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas vezes nós nos empolgamos. Nós achamos que estamos fazendo as coisas da forma correta. Só que nós não vamos buscar o conhecimento. Não vamos buscar os princípios. E aí é o momento em que nós falhamos. Da mesma forma como os filisteus devolveram a arca, Davi procedeu. E o resultado vai ser terrível. Porque um dos bois vai tropeçar, a arca vai balançar, opa, vai cair. E ao tocar, aquele homem é consumido por Deus. Aí vai parar tudo. Mas o que eu gostaria de até estudar com os irmãos aqui, lá em Êxodo, se você não quiser abrir, fique em paz, eu vou ler aqui, Êxodo 25, 10 a 14, quando Deus estabelece e manda fazer essa arca, olha o que a palavra de Deus diz: faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura, 70 centímetros de altura, revista de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Agora presta atenção aqui, ó. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prendas em seus 4 pés, uma com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia revestidas de ouro. Coloque nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. A instrução foi dada lá no livro de Êxodo. Quando Deus manda construir a arca, se você continuar lendo o texto, você vai ver que justamente o texto diz para que, como o templo era em tendas e podia mudar de lugar dependendo da necessidade, a arca seria transportada desta forma. Argolas, uma vara, então precisaria colocar nos ombros. E era uma família responsável por isso, a família dos coatitas, que eram levitas da casa do Senhor, que cuidavam das coisas, dos tesouros que estavam ali na tenda do encontro. Então, a instrução foi dada, mas será que Davi não sabia? Irmãos, eu me recuso a acreditar nisso. É que talvez ele achou que seria uma forma
ainda melhor, né? Um carroção novo, os bois, o exército, aquela festa toda. Mas Deus não se agradou. Será que Deus tem se agradado, trazendo para a nossa realidade, da forma como nós estamos conduzindo, agora nós que somos esse lugar da presença de Deus? Será que nós estamos seguindo os preceitos? Será que estamos seguindo as instruções que estão aqui na palavra de Deus? Ou agora estamos vivendo conforme a nossa vontade e achando que assim estamos agradando a Deus? Na cabeça de Davi, ele estava agradando a Deus. Estavam ali com, o texto fala, né, que ele estava com harpas, com liras, com tamborins, chocalhos, símbolos, tudo. O povo se alegrando. Mas se esqueceram do preceito, se esqueceram do princípio, se esqueceram da instrução. Então, querido, nós estamos encerrando o mês da família, mês de maio, onde nós trouxemos essa meditação, né? Como estamos conduzindo a nossa casa? Porque hoje nós sofremos, né, a influência de tantas coisas. E muitas vezes a influência dos filisteus. Davi sofreu aqui a influência dos filisteus, porque ele fez igualzinho. Ele arrumou um carroção, arrumou os bois, vamos levar a arca. Os filisteus devolveram assim, vamos levar assim. Veja a forma como Deus tratou os filisteus. E veja como Deus vai tratar o povo dele, porque o povo dele precisa saber, precisa conhecer, precisa ter conhecimento da palavra. A instrução foi dada, vocês vão construir, a arca vai ter a argola, vai ter a vara, para justamente carregar essa arca. O texto continua. 2 Samuel capítulo 6. Verso 8 diz assim: Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor. E se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate, ou de Gate. Opa, o que está acontecendo aqui? Se não é da forma que eu quero, então não quero também mais. Olha como é que é, ser humano, né? Se lembra alguém, será? Se não for do meu jeito, não serve. Davi teve medo do Senhor. Irmãos, todas as vezes, na palavra de Deus, alguém tem medo de Deus é porque ele está em desobediência. Aqui é claro que Davi estava em desobediência, porque não era a forma de levar a arca. Quando nós olhamos em Gênesis, no capítulo 3, verso 9 e 10, mas Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Quem que é esse? Adão. Adão, quando pecou, quando entrou em desobediência, quando
se afastou de Deus, se escondeu, porque estava com medo de Deus. E Deus vai procurá-lo onde você está. Só que é interessante porque Deus é onisciente, né? Então, a pergunta é apenas para que o diálogo aconteça, né? Como podemos nos esconder de Deus? Davi teve medo do Senhor. Decidiu não levar mais a arca da aliança para a sua cidade, a cidade de Davi. Quantas vezes por desobediência nossa, nós nos afastamos. Nos afastamos. Deixamos de fazer a vontade de Deus, começamos a fazer apenas a nossa. Como estamos conduzindo a arca das nossas vidas? É interessante que no verso 11, do capítulo 6 de 2 Samuel, a arca do Senhor ficou na casa dele, de quem? De Obed-edom, por 3 meses. E o Senhor o abençoou, a toda a sua família. Deus não mudou. Nele não há sombra de variação. Nós mudamos. Mudamos de opinião, mudamos de postura, mudamos. Mas Deus não, querido. O propósito dele é abençoar. O propósito dele é nos abençoar. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é abençoador, e Ele não vai mudar nunca. Mas precisamos estar em obediência, precisamos estar conectados com os princípios, com a vontade dEle. A arca vai ficar na casa de Obed-edom, que Obed significa servo, ele também era levita. Então a arca ficou ali até que Davi resolvesse o que iria fazer. E ali por 3 meses, Deus o abençoou. Querido, não importa as situações, as circunstâncias à nossa volta, se a arca está na nossa casa, Deus vai nos abençoar. Se a nossa casa está em obediência, Deus vai nos abençoar. Esse é o Deus que nós servimos. E aí, por incrível que pareça, vai chegar uma notícia a Davi. E disseram ao rei Davi, está acompanhando comigo aí? 2 Samuel, capítulo 6, verso 11. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, o Senhor abençoou toda a família dele. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom, e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam, então não tem mais carroça. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestido o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aleluia! Glória a Deus! Davi descobriu como carregar a arca. Aqueles que levavam
Aleluia. E é interessante entendermos isso, querido. A partir do momento que Davi compreendeu que a arca, a presença de Deus, o Deus que ele temia e servia, é um Deus abençoador, ele falou, opa, eu quero isso para minha casa. Não pode isso ficar apenas na casa de Obed-Edom. Vamos buscar a arca, trazer para a cidade de Davi, para que toda a cidade seja abençoada. Esse sempre foi o propósito, querido. Esse sempre é o propósito de Deus. Quando Deus chama Abraão, Ele vai dizer, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o que Ele está dizendo? Você pode fazer um paralelo, né? Abraão, a arca, Jesus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, quando Deus chama Abraão. Porque o propósito não era abençoar apenas Abraão. É a partir dali um povo, uma nação, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para cumprir a vontade de Deus, cumprir os propósitos. Está alinhado com os preceitos, está alinhado com os princípios, está alinhado com a palavra de Deus. E ali Ele abençoa, Ele cumpre os propósitos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o que Ele está dizendo? Aquele que se aproximar, tem um outro texto que diz, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, e aqueles que te amaldiçoarem, eu te amaldiçoarei. Então esse é o Deus que nós servimos. Então o propósito é aqueles que chegassem até Abraão seriam alcançados por essa bênção. Aqueles que chegarem até nós serão abençoados, serão alcançados pelas bênçãos de Deus, querido. Onde você estiver, você é a arca, é a presença, você é a bênção de Deus para aqueles que estão à sua volta. Nós, como igreja, somos a bênção de Deus para essa cidade. Nós estamos plantados aqui para ser bênção sobre todos. E esse sempre é o propósito de Deus. Essa bênção não é para ficar, é para se espalhar. É uma fonte a jorrar. Então, agora, Davi vai levar a arca, vestido, oferecendo sacrifício. É interessante nós pensarmos a respeito disso. O levar a arca, o conduzir a nossa vida na presença de Deus, exige de nós sacrifícios. Não sacrifícios físicos, onde nós vamos nos mutilar, alguma coisa assim, não. O sacrifício de louvor, a adoração, a fidelidade, a obediência. Lembrando sempre do propósito, que a bênção que chegou até mim é para abençoar outras vidas. É para que aquele que ainda não conhece, conheça. Aquele que ainda não serve, sirva. É interessante que você pode pensar, não conhecendo a história, que, poxa, e Obed-Edom? 3 meses a arca ficou ali, ele sendo abençoado, agora a arca vai para Jerusalém, para a cidade de Davi. Como que ele ficou? Ele foi junto, querido. Quando nós lemos em 1 Crônicas, no capítulo 16, verso 38, a palavra de Deus diz assim, ó, quando estavam estabelecendo aqueles que iam servir, como levitas ali, agora no templo que Salomão, filho de Davi, vai erguer, o texto diz assim, também deixou Obed-Edom e seus 68 parentes, para ministrarem com eles
Obed-edom, filho de Jedutum, e também Osá, foram porteiros. Hoje muitos entendem levita apenas aqueles que cantam ou tocam algum instrumento, mas não. Levita é todo aquele que serve na casa do Senhor. Então, Obed-edom, ele passou a servir como porteiro na casa do Senhor, responsável por aquilo que estava ali, né? Por toda a riqueza, os utensílios que eram usados ali no templo, tudo aquilo precisava de pessoas. E Obed-edom estava ali, entre aqueles que estavam servindo. O que nós entendemos, querido, podemos aprender através dessa palavra, é que a partir do momento que nós recebemos, passamos a ser a habitação de Deus, nós não devemos nunca deixar, mas sempre estar na presença, sempre estar buscando, conduzindo a nossa família, conduzindo a nossa casa na presença de Deus. Não permitindo que as informações externas, né, a forma do mundo entre na nossa casa. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando nós olhamos esse texto e vemos Davi fazendo da mesma forma como os filisteus fizeram, e ali toda a situação que isso vai causar, quantas coisas muitas vezes nós estamos permitindo que entre na nossa casa, porque os outros estão fazendo, agora nós vamos fazer também. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, à instrução de Deus. Por isso que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Não podemos cair nessa mesma situação, fazendo conforme deve ser feito. O texto ele é muito rico, vai acontecer uma situação aqui com a esposa de Davi, mas isso é uma outra mensagem. Eu quero que você guarde no seu coração essa palavra. A forma do mundo não serve na casa de Deus. E quando nós falamos casa de Deus, estou falando de eu e você. Nós somos templo, habitação, casa de Deus. Para cumprir o propósito, para sermos bênção, para abençoarmos todos que estão à nossa volta. O propósito continua o mesmo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu convido você a se colocar de pé. Eu quero orar por você. Seria possível o ministério tocar aquela música, a segunda, eu acho, né? Canção maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus.
que o seu, Ele vai curar sua dor. Se um fio de escarlate salvou a meretriz e sua família, o que pode o sangue de Cristo fazer por você e por sua casa? Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se um amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar. Aleluia! Pois quem guarda sua casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se um amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar. Pois quem guarda sua casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Aleluia! Dê um aplauso para Jesus bem forte aí, querido. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor, é tudo nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor abençoe cada família da nossa igreja, cada membro da nossa igreja, Pai, possa ser alcançado pelas bênçãos do Senhor, pelo propósito do Senhor, que nós possamos manter a Tua presença, que nós não possamos jamais nos afastar dos Teus caminhos. Oh Deus, se há entre nós aqueles que estão de alguma forma enfraquecidos espiritualmente, que o Senhor, como nós acabamos de cantar, que o Senhor acenda a chama do Espírito Santo na vida. Oh Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão passando por enfermidade, Pai, que o Senhor renove a esperança agora, em nome de Jesus, derramando cura, derramando restauração, no nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão preocupados, ansiosos, Pai, oh Deus, venha com o Teu bálsamo, tirando toda a preocupação, derramando da Tua graça, derramando a Tua provisão ao necessitado, Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos viver na Tua presença, porque a Tua presença é suficiente nas nossas vidas, Pai. Nos ajude a manter os nossos filhos
e aqueles que estão à nossa volta, Pai, possam se achegar a nós, para que essa bênção os alcance em nome de Jesus. Nós queremos ser bênção neste lugar, bênção para a nossa cidade, anunciando o reino de Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Poder assentar, irmãos. Estamos encerrando a transmissão. Amém? Glória a Deus.